Somos estudantes a vida toda. Mesmo que já trabalhe, o estudo é uma parte essencial da vida. Como profissional, você deve aperfeiçoar-se e aprender constantemente para evoluir na sua carreira e tornar-se competitivo no mercado de trabalho. Como cristãos, também somos chamados a ser sal e luz nesta terra. Por isso, estudar a palavra de Deus constantemente e aprofundarmos nela é essencial. No vídeo de hoje vou falar sobre como podemos otimizar o nosso tempo de estudo para sermos mais produtivos, sobretudo aqueles que trabalham e estudam ao mesmo tempo. Por vezes é difícil conciliar todas as atividades do dia a dia, família, carreira e estudos. Por isso, com algumas dicas simples que vos trago hoje, eu sei que é possível rentabilizar o seu tempo e tornar-se mais produtivo nos estudos. Olá, eu sou a Tininha e a minha paixão é ver pessoas que alcançam o seu potencial pleno. Quando nós estudamos, nós exercitamos a nossa mente, nós aprendemos coisas novas e nós preparamos melhor o nosso futuro. Sabe, o profeta Daniel tinha apenas 15 anos quando ele foi arrancado da sua nação, ele foi levado à força para a Babilónia, ele perdeu a sua família, tudo o que tinha, mas em vez de ficar a lamentar uma situação que ele não conseguia controlar, ele aproveitou para se tornar o melhor estudante da escola profissional da Babilónia. Apesar de estar num país de hábitos estranhos e que ele nem sequer conhecia a língua, ele aproveitou as oportunidades que lhe deram na melhor escola do mundo, a Escola Real da Babilónia. A Babilónia era um país já muito avançado na época, tanto na agricultura como na astronomia, na arquitetura, no direito. Por exemplo, a divisão do dia em 24 horas deriva da cultura babilónica. Ao ser o melhor aluno e trabalhar bem o networking com todos os contactos que ele fez, Daniel serviu 4 reis em 70 anos, viveu até aos 90 anos, foi conselheiro e amigo de reis, foi líder de homens, foi pioneiro em reformas, manteve-se como um farol de luz num país cheio de trevas e de idolatria. Ele foi um primeiro-ministro imperial e protegeu o seu povo. Por ser sempre o melhor aluno e fiel a Deus, o Senhor revelou-lhe profecias, segredos de milhares de anos de história, daquilo que se viria a passar em centenas de anos após a sua morte e até milhares de anos. Algumas profecias, inclusive, que Daniel recebeu, ainda estão para se cumprir nos nossos dias. Então, quais são as dicas para estudar mais eficazmente? Em primeiro lugar, organize bem o seu tempo. Gestão de tempo é key, é fundamental. Hoje em dia nós temos tantos mecanismos eletrónicos como agendas, calendários, que são inclusive partilhados entre diferentes dispositivos, que é muito fácil você criar uma agenda eletrónica para gerir as suas atividades e tarefas, quer seja a nível semanal, quer seja a nível mensal, anual ou até diário. Então crie uma agenda eletrónica que pode avisá-lo e pode ajudá-lo a fazer o planeamento das suas tarefas diárias e semanais. Inclua nela o seu tempo de estudo e até o seu tempo de lazer. Ao fazer um planeamento diário e semanal das suas tarefas, definindo as atividades que precisam de ser realizadas em determinado prazo e duração de tempo, você vai ver que vai ser mais dedicado a cada uma dessas tarefas. E no fim do dia terá tempo também para o lazer e terá tempo para descansar. Se você aprender a gerir bem o seu tempo, você vai conseguir conciliar as suas atividades pessoais, familiares, profissionais e académicas. Em Eclesiastes 3:1, o rei Salomão lembra-nos que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Já reparou que são as pessoas mais ocupadas que normalmente têm tempo para mais coisas? Porquê? Porque elas aprenderam o segredo de gerir bem o seu tempo. E esta dica de conseguir organizar a sua agenda diária, a sua agenda semanal, a sua agenda mensal, vai proporcionar não só uma melhor gestão do seu tempo, como uma maior flexibilidade para conseguir colocar dentro dessa agenda aquelas ocasiões que são urgentes, de coisas que aparecem inesperadas, e você consegue gerir tudo com o mínimo de stress possível. Então, a primeira dica é organize o seu tempo. A segunda dica, obviamente, é defina prioridades. Para nós termos uma boa gestão de tempo e uma boa gestão de tudo aquilo que nós fazemos na vida, nós precisamos de definir prioridades. Há um exercício muito simples que é a matriz do tempo, em que você consegue definir para cada semana o que é urgente, o que é prioritário, o que tem menos prioridade, mas que é possível fazer, e aquelas coisas que, se não
conseguir fazer não faz mal porque são coisas que não são prioritárias ou que não são urgentes. Então, ao definirmos prioridades, nós devemos nos focar, em primeiro lugar, nas atividades mais importantes. Se, por exemplo, você tem uma prova, um exame, um teste naquela semana, você tem que tirar tempo para estudar e para preparar-se para aquele exame. Aquela regra que os jovens muitas vezes fazem de tirar a última noite para estudar, fazer diretas ou deixar tudo para o último momento não é eficaz e não traz bons resultados. Porque se não dormir, quando chega ao outro dia e vai fazer o exame, o seu cérebro não está descansado, o seu corpo não está descansado, não vai tirar melhor partido das suas capacidades físicas. E o tempo que vai estar a tirar para estudar é o tempo que você deveria de estar a descansar. Então, aprenda a dedicar tempo para as tarefas importantes e deixar as outras tarefas menos importantes para depois. Peça a Deus sabedoria para saber distinguir o que é importante do que é urgente, aquilo que você pode dizer sim e aquilo que pode dizer não, porque existe o certo e o errado na maneira como nós gerimos o nosso tempo. Não seja afetado pelo ruído que hoje existe no mundo à nossa volta, de tantas coisas que puxam a nossa atenção. Talvez você tenha que cortar o tempo que passa nas redes sociais. Talvez você tenha que cortar o tempo que passa a ver televisão para se dedicar ao estudo na palavra, para se dedicar a ler bons livros, para se dedicar a aprender novas funcionalidades, novas capacidades que vão enriquecer a sua vida profissional. Então, na gestão das prioridades, nós também temos que aprender a dizer não, a dizer basta, a não desfocar a nossa atenção para as coisas ou para as pessoas que vêm para nos distrair e que vêm roubar o nosso foco daquilo que nós estamos a tentar alcançar no nosso tempo de estudo. O apóstolo Paulo dizia lá em Filipenses 3, 13, 14, aquilo que ele tinha como regra de vida para estar sempre a buscar o novo, para estar sempre a buscar uma nova revelação, para estar sempre a avançar com Deus. E ele dizia: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prémio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então você tem que ter o seu foco nas suas prioridades, nos seus objetivos, naquilo que você quer alcançar e não deixar que nada o retire, nada o distraia desse foco, desse destino, mesmo que isso implique, por vezes, se calhar, não ir tomar café com os amigos, não passar tantas horas na televisão, não passar tantas horas na internet e conseguir conciliar a gestão das 24 horas para aquelas atividades que realmente são importantes e são prioridade para a sua vida. E ao passarmos desta segunda dica, defina prioridades, entramos já na terceira dica, que é elimine as distrações. Sabe que as pessoas pensam que o nosso cérebro consegue fazer múltiplas coisas ao mesmo tempo. Que há pessoas que estão a estudar com televisão ligada, com internet ligada, com música em background, mas isso não é eficaz, isso não é a forma correta de estudar. Para você estar focado naquilo que está a fazer, você tem que eliminar todas as distrações. E pode mesmo, inclusive, dar esta informação lá em casa. Agora eu vou estudar, vou para o meu quarto de estudo, para o meu local de estudo, não quero ser interrompido, não vou atender o telefone, eu vou desligar o telefone, eu não vou estar a olhar para as redes sociais, eu não quero que ninguém da minha família me interrompa, porque eu vou estar a estudar, eu vou estar a investir, seja na minha carreira profissional, seja no meu estudo de devocional, no estudo bíblico, porque eu quero concluir este passo que eu estou a tirar tempo na minha vida. Então, desligue a televisão, desligue música, desligue redes sociais, desligue telemóvel, avise a família, agora ninguém me interrompa porque eu estou a estudar. Sabe, eu sou coordenadora de uma escola teológica e eu sempre converso com os meus alunos e sempre lhes digo isto. Quando é a altura de vocês irem fazer o vosso devocional, o vosso estudo bíblico, as leituras da palavra de Deus que vocês têm para fazer naquela semana, vocês devem mesmo pôr um papel na porta a dizer: agora ninguém me interrompa porque eu estou em audiência com o rei. E este conselho tem ajudado muitos alunos a chegarem ao fim dos seus cursos, dos seus estudos bíblicos, com boa aprendizagem, com boas notas, com uma boa gestão de prioridades. E, curiosamente, a família apoia, a família consegue compreender que aquele familiar está a fazer aquele investimento na sua vida
eles conseguem apoiar, ajudar com as crianças, ajudar com as tarefas da casa e, conjuntamente com a família, eles conseguem chegar ao objetivo final, que é a graduação do seu familiar. Então eu digo-vos a mesma coisa. Desligue tudo o que possa constituir uma distração, porque se você tiver o telefone ligado, pode ter a certeza que vai haver uma chamada. Se você tiver as redes sociais ligadas, pode ter a certeza que vão aparecer notificações. E se você estiver a estudar com a televisão ligada, ou com a rádio, ou com a música, a sua mente vai estar dividida entre aquilo que você está a ler e a estudar e aquilo que os seus ouvidos estão a ouvir. Então, para eliminar isso e realmente aproveitar aquele tempo de estudo, pode ser meia hora, pode ser 20 minutos, pode ser uma hora, o tempo que você conseguir tirar, você está focado e você está determinado. E ao estar com a sua atenção totalmente focada na sua atividade de estudo, você vai ter o maior rendimento possível. Provérbios 4, 25, novamente o rei Salomão, diz-nos o seguinte, e este é um conselho que eu vos quero passar acerca deste terceiro ponto de eliminarmos distrações. E ele diz assim: os teus olhos olhem para a frente e as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. O que é que eu quero dizer com isso? Exatamente isto que eu estou aqui a falar. Foque-se, olhe diretamente para aquilo que você está a fazer, para aquilo que está a estudar. Elimine as distrações. É a dica número 3. E a dica número 4 é, obviamente, descansar. E porquê é que o descanso é importante? Porque é nas horas de sono que o nosso cérebro, que é esta máquina, esta maravilha que Deus criou, está a fazer o reset, está a arquivar as memórias importantes, a eliminar aquelas que não são importantes, está a fazer uma limpeza a toda a nossa atividade de neurónios e está ali a compensar das fadigas que o dia de trabalho, o dia escolar, o dia académico, o dia profissional nos trouxe. Sem descansar, a sua mente não vai conseguir focar-se, a sua energia vai cair a piques preocupantes e você não vai conseguir ter o melhor rendimento das atividades que se propôs fazer. Então, aprenda a dormir sem nada ligado, sem luzes, na escuridão, porque é muito importante. O nosso cérebro só consegue realmente descansar quando nós estamos sem luz, porque é nessa altura que o cérebro entende que é noite e é hora de dormir. Não durma com música, não durma com dispositivos eletrónicos ligados. Porquê? Porque tudo isso pode gerar um mau sono. E sem conseguir dormir bem, o seu cérebro não vai conseguir descansar bem. Isaías 40, 31 diz-nos que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Mas, porque é que Isaías dizia isto? Porque quando nós estamos a dormir, o Senhor está a renovar as nossas forças físicas, as nossas forças mentais, até as nossas forças espirituais para um novo dia que virá de manhã. Então a quarta dica é descansar. E a quinta dica é confessar a palavra de Deus com fé. Quando nós nos propomos a ter um objetivo, seja ele fazer uma faculdade, tirar um curso bíblico, aprender um curso de uma ferramenta profissional que vai melhorar o seu desempenho na sua carreira, você está ali a propor-se a avançar, a ser melhor, a progredir, a desenvolver-se. E o autodesenvolvimento é algo que é divino. Deus criou-nos como seres criativos. Deus criou-nos como seres pensantes. Deus criou-nos como seres que sonham, que imaginam, que vão mais além daquilo que começaram a ser. Então, o avançar é algo que é de Deus. E Deus quer que você avance, Deus quer que você tenha sonhos, Deus quer que você alcance os seus objetivos. Mas eu descobri quando era aluna de faculdade que, ao nós meditarmos na palavra de Deus, a nossa atividade cerebral, o nosso conhecimento natural é aumentado, é expandido para a sabedoria da revelação. E eu quero ler Salmos 119, 98 ao 100, que diz assim: Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Eu tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque eu medito nos teus testemunhos. Eu sou mais prudente do que os velhos, porque eu guardo os teus preceitos. Quando eu aprendi a orar com estas passagens, com estas escrituras, eu comecei a confessá-las com a minha boca. Eu tornei-me a melhor aluna da minha turma na faculdade. E eu passei de uma aluna meramente mediana
para a melhor aluna da turma, porque eu comecei a confessar e a acreditar nisto que a palavra de Deus dizia, que eu tinha mais sabedoria do que as pessoas mais experientes, que eu tinha mais conhecimento do que os meus professores, porque os testemunhos de Deus, a lei de Deus, a sua palavra, ela expande a nossa capacidade mental, ela ajuda-nos a lembrar-nos daquilo que nós estudamos, porque, claro, nós temos que estudar. Não podemos ir para uma prova e pensar que Deus nos vai fazer lembrar de alguma coisa que nós não estudamos. Nós temos que investir tempo, nós temos que ser disciplinados, nós temos que estar ali focados naquilo que estamos a aprender. Mas quando nós fazemos a nossa parte, pode ter a certeza que Deus faz a parte dele. E estas foram as dicas que eu trouxe para vocês hoje, para nós sabermos otimizar o nosso tempo de estudo e sermos mais produtivos nos estudos, sobretudo para aqueles que estudam e trabalham ao mesmo tempo. Lembre-se que cada pessoa tem o seu próprio ritmo, tem uma forma de estudar, mas é importante, dentro do seu ritmo, dentro da sua forma de estudar, dentro da sua maneira, saber aproveitar melhor o tempo e praticar estas 5 dicas. Primeiro, organizar o seu tempo. Segundo, definir prioridades. Terceiro, eliminar distrações. Quarto, descansar. E quinto, confessar a palavra de Deus, regando tudo aquilo que você faz na sua atividade académica, na sua atividade profissional com a Bíblia, com as promessas da Bíblia. Provérbios 16:3 dá-nos esta promessa maravilhosa. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Então, quando você for estudar, lembre-se, ore primeiro e peça ao Espírito Santo, Senhor, ajuda-me a lembrar, não só a lembrar, mas a compreender, a conhecer e a ter revelação de tudo aquilo que eu vou estudar hoje, para que eu possa tirar o melhor partido do meu tempo de estudo e pela tua sabedoria, pela tua divina unção, tu possas me tornar o melhor aluno que eu posso ser. Se gostou deste vídeo, ponha aí o seu gosto, subscreva o canal, partilhe com alguém e deixe o seu comentário sobre qual das dicas teve mais impacto para si e como é que chegou ao meu canal Dicas da Tininha. Até ao próximo vídeo e sinta-se amado, porque Deus o ama.